Diz assim a palavra do Senhor, é um versículo muito conhecido. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A versão que nós mais conhecemos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-a no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós estamos diante de Ti, diante da Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e nós confiamos em Ti. Confiamos, ó Pai querido, porque sabemos que em Ti estamos seguros. Então fala conosco nessa noite, nos guie, ó Pai querido, porque nós sabemos, ó Pai, que é ao som da Tua voz é que nós encontramos o caminho. Então fala, Senhor, porque nós queremos Te ouvir. Porque com certeza, ouvindo a Tua voz, jamais erraremos o caminho. Amém e amém. É no nome do Seu Filho Jesus, Deus Todo-Poderoso, que oramos. E que o Teu Santo Espírito fale conosco nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esses dois versículos não, né? Esse primeiro versículo em que nós lemos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a Tua palavra, né? Diz a palavra do Senhor. É interessante que hoje, né, para chegar aqui, eu precisei ligar o Waze no meu celular para descobrir qual seria o caminho mais rápido para chegar aqui e ainda assim chegar faltando 2 minutos para as 7h30, para tentar achar o melhor trajeto. E pelo Waze tem lá, você pode silenciar a voz, né, da mocinha que fala lá. No meu caso, deixa a voz da Alessandra, que é a que sabe o nome das ruas, né? Você pode silenciar a voz daquela pessoa, você pode deixar só os alertas, e você pode deixar ela descrever todo o trajeto para você. E geralmente quando eu coloco o Waze, eu deixo ele para falar todo o trajeto para mim. Que por mais que eu consiga ver o mapinha lá no celular, quando ela fala vire à direita, para mim se torna muito mais claro o que eu devo fazer do que se eu somente olhar. Porque quando ela fala, eu entendo. Daqui a 300 metros é o momento que quando eu ouço essa voz, daqui a 300 metros eu olho para o mapinha e vejo se tem uma ruazinha para virar à direita ou para a esquerda. E esse versículo do Salmo 119 diz que a palavra do Senhor é uma luz para os nossos caminhos.
E é interessante que quando nós andamos numa trilha escura e não temos nada, né, para nos guiar, nós batemos em tudo que está no caminho. Mas quando temos uma simples lanterna, nós conseguimos guiar os nossos passos de uma forma boa e segura para andar. Mas se tiver alguém para nos dar a direção, falando, já nos ajuda. E a palavra do Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos. E a voz do Senhor é a voz que aponta a direção a qual devemos ir. Não existe uma vida cristã sem a luz da palavra de Deus na vida de um crente e sem a voz do Senhor para orientar. Então, quando eu uso um GPS, ele me orienta todo o trajeto. Quando eu recorro à palavra de Deus, ele me deixa bem claro qual é todo o trajeto que eu devo percorrer na minha vida. Não existe nada em nenhuma situação da minha vida em que a palavra do Senhor não me deixe claro o que eu devo fazer ou não fazer. Não existe resposta que fique fora da Bíblia. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque por mais que pareça que densas trevas nos cobrem, quando nós abrimos a palavra de Deus e meditamos na palavra do Senhor, a luz é tão forte, tão clara, tão brilhante, que faz aquele caminho que era tão difícil de enxergar ser um caminho claro. E nós podemos ver isso diante da palavra do Senhor lá no livro de Salmos mesmo, no livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, no versículo 5 e 6, que vai dizer assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair a tua direita como o sol do meio-dia. Eu só acho que eu inverti. Vamos ler certinho, para depois não falarem que eu... Aqui, 37, versículo 5 vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e o sol do meio-dia do que você é inocente. Bom, falei certo então na outra versão, mas falei certo o versículo. O Senhor é o Deus que traz clareza a todas as coisas das nossas vidas. Ele jamais vai nos deixar enganado, porque na sua palavra ele jamais mentiu. Ele nunca vai mentir para mim e para você. Ele jamais vai nos deixar enganado, porque ele sempre falará ao nosso respeito. Agora cabe a nós entender o que o Senhor está dizendo, porque quando nós ouvimos um não do Senhor, nós tentamos buscar em outra palavra. Não é possível que o não era o que Deus queria dizer. E nós procuramos outro versículo. E Deus está falando não. O não também é uma resposta de Deus para mim e para você. O não também é uma resposta de Deus para que eu e você possamos viver bem nessa terra. Às vezes eu e você olhamos para Deus e queremos que Ele apenas diga sim, 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 sim. E não vai ser dessa forma, porque se Ele sempre disser sim, pode ser que lá no futuro eu e você vamos sofrer consequências terríveis, porque Ele é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ele que tem pensamentos de paz e não de mal sobre o nosso respeito. Eu e você não temos a visão completa das nossas vidas, mas o Senhor, Ele tem a visão completa das nossas vidas. Ele diz assim que os caminhos dele não são os nossos caminhos, o pensamento dele não são os nossos pensamentos. O Senhor, Ele está num patamar muito mais alto do que eu e você imaginamos. Então Ele tem uma palavra verdadeira e fidedigna para mim e para você, mas eu e você temos que aprender a ouvir esta palavra e entender que quando Ele disser não, é uma resposta para mim e para você. E quando Ele disser sim, é uma resposta para mim e para você. Deus, Ele nos responde. A palavra dele é eficaz. Ele é um Deus que não muda. Mas Ele deixa bem claro no mesmo capítulo de Salmos, capítulo 37, no versículo 4, Ele vai dizer assim, ó:
que o Senhor, Ele cumpre o desejo daqueles ao qual o coração se agrada dEle. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tenha prazer no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se você deseja mover o coração de Deus para que Ele age em seu favor, você tem que se agradar de Deus, se agradar, ter prazer nas ações e na palavra de Deus. E ter prazer na palavra de Deus é ouvir e meditar nela de dia e de noite. Quando o Senhor dá essa orientação para Josué, ele se apoia nessa palavra e começa a meditar. E daí chega lá nos capítulos finais do livro de Josué, ele fala assim para o povo: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele toma uma decisão, ele entende que ele não deve desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele entende que a palavra de Deus é que gera vida para a casa dele, que a palavra de Deus é que tem abençoado a nação de Israel, desde quando eles saíram do Egito para chegar na terra prometida. Ele entende que a palavra de Deus foi que fez as muralhas de Jericó caírem ao chão. Ele entende que foi pela palavra de Deus, que quando aquele homem pegou aquele tecido ali na cidade de Jericó e escondeu na sua tenda e fez contrário àquilo que Deus tinha ordenado através da sua palavra, e daí Israel foi para uma batalha contra uma cidade pequena, diz a palavra do Senhor. E daí os espias foram lá e falaram assim: manda poucos homens porque nós vamos vencer facilmente, porque é uma cidade pequena. E a nação de Israel perdeu uma batalha, porque simplesmente um homem se voltou contra a palavra do Senhor. E a nação foi derrotada, porque uma pessoa se voltou contra a palavra de Deus. E daí quando Josué foi consultar a Deus, Deus falou para ele assim: olha, existe pecado no meio do povo. O povo pecou contra a minha palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. Vai estar escrito lá no livro de Salmos, no capítulo, creio que é 27, vai dizer: a palavra do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é poderosa, ela destrói os cedros do Líbano, faz tremer o deserto. A voz do Senhor, Ele ordena. A voz do Senhor, a palavra de Deus, foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus tem poder para tudo. E a palavra do Senhor é que nos dá plena direção para as nossas vidas. É por causa da palavra de Deus que nós sabemos para onde nós estamos indo. Hoje, para você que é cristão, para mim que sou cristão, se perguntarem para onde nós iremos depois que morrermos, com certeza você vai falar assim, que vai para o céu. Por quê? Por que nós falamos isso? Porque essa é a direção que a palavra de Deus nos aponta. Porque essa é a direção que a palavra de Deus nos aponta. Lá no livro de Hebreus vai dizer simplesmente assim, que Abraão, ele não rumava para uma terra que era daqui, mas ele rumava para uma terra celestial, para uma pátria celestial, a qual eu e você também iremos. O nosso Senhor Jesus, no livro de João 14, vai dizer assim, simplesmente, que Ele iria ao Pai, ia preparar um lugar para nós lá, e depois Ele voltaria e nos levaria para Ele. Eu e você sabemos que nós temos um destino preparado para nós, um futuro reservado para nós por causa da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos dá um destino. Sem ela não existe direção. E para este mundo é a mesma coisa. Aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, também têm uma resposta e têm uma direção, e existe um caminho para eles. E a palavra do Senhor diz que estes não entrarão no reino dos céus.
E a palavra do Senhor vai dizer, nosso Deus, Ele deixa uma lista de pessoas que não vão entrar no reino dos céus porque vivem segundo as obras da carne. E aqueles que vivem segundo as obras da carne não poderão viver no reino dos céus. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito de Deus, vivem segundo o fruto do Espírito, esses poderão habitar na presença do Senhor. E como nós aprendemos isso? Porque o Senhor deixou a sua palavra para nos dar direção. Nós precisamos ter essa clareza, mas essa clareza só vai vir a nós se nós tivermos coragem de abrir as nossas Bíblias todos os dias para meditar nela de dia e de noite, para adquirir sabedoria, porque no capítulo 4 de Provérbios nos diz simplesmente assim, que a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Deixa eu pegar outra versão aqui. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o caminho do justo. Mas isso só acontece quando eu e você somos aperfeiçoados pela palavra de Deus. Você quer ir brilhando dia a partir da manhã ser? É através da palavra de Deus. É ela que transforma o nosso caráter dia após dia. É através da palavra de Deus que nós sabemos aonde estava o nosso erro, aonde estava a nossa falha, aonde estava o nosso pecado. E é através da palavra de Deus que nós entendemos aonde nós temos que nos arrepender, aonde nós devemos confessar os nossos pecados. É através da palavra de Deus que nós entendemos que os nossos pecados é perdoado através de Cristo Jesus. É através da palavra de Deus que nós entendemos que somos lavados pelo sangue do Cordeiro. É através da palavra de Deus que nós entendemos que Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser justificados por Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer simplesmente assim, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que eu e você pudéssemos ter redenção dos nossos pecados. É através da palavra de Deus que nós somos purificados. Através do sangue de Jesus derramado naquela cruz é que nós somos purificados. Através da palavra do Senhor é que nós temos a orientação para que sejamos transformados. É através da palavra de Deus, ela nos adverte qual caminho devemos seguir. E daí nesse mesmo livro de Provérbios, ele vai dizer para mim e para você: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas que nem sequer sabem em que tropeçam. Enquanto eu e você andamos num dia que se torna perfeito, porque a claridade vai aumentando e intensificando ao avançar do dia, o ímpio, mesmo que estivesse no raiar do dia, por não conhecer a palavra de Deus, ele anda em densas trevas e não percebe o caminho que está andando, porque quando mesmo que lhe é anunciada a palavra de Deus, por não desejar esta palavra, eles corrompem a palavra de Deus ao seu bel prazer, declaram que nós usamos a palavra de Deus de forma leviana, né? Porque o mundo hoje está dizendo que a palavra de Deus é errada, né? Porque a palavra de Deus ela é ofensiva. O mundo tem dito isso, mas a palavra de Deus, conforme diz aqui, vai dizer simplesmente que ela gera vida e saúde. O mundo tem dito que a palavra de Deus ela gera separação e é violenta. Não, a palavra de Deus ela é inclusiva, porque ela pegou eu e você que eram separados de Deus
Éramos separados da presença de Deus e nos atraiu e nos ligou novamente na videira verdadeira que é Cristo Jesus e nos colocou numa posição que é a posição de verdadeiros filhos de Deus. Ela nos incluiu na família do Deus Todo-Poderoso. Vão dizer que a palavra de Deus ela promove a violência. Não. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o príncipe da paz. O nosso Deus é o príncipe da paz. A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus é transformadora, mas os corações que não são quebrantados diante dessa palavra, rumam neste mundo sem direção, e movidos pelos principados e pelas potestades, enganados pelas obras das trevas, tentam corromper a palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus, ele jamais perderá uma batalha. A palavra do nosso Deus sempre sairá triunfante, porque a palavra do nosso Deus diz simplesmente que o nosso Deus já venceu e que o inimigo vai ser posto debaixo dos nossos pés, porque debaixo dos pés do nosso Senhor ele já está desde o princípio, porque o Senhor Jesus, ele já triunfou sobre todas as coisas, está consumado naquela cruz, ele já venceu. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. O nosso Deus já venceu, não existe uma luta entre o bem e o mal, porque o nosso Deus, ele já venceu todas as coisas. E nós, como a igreja, já vencemos com o nosso Deus. Já somos vitoriosos com o nosso Deus. E nós, como igreja, já somos vitoriosos. E só estamos aguardando o momento em que a trombeta tocará. E eu e você subiremos aos céus com o nosso Deus e com o nosso Senhor. Porque é isso que a palavra do nosso Deus nos promete. E é para isso que a palavra do nosso Deus nos aponta a direção de que nós vamos viver com Ele por todo o sempre. E daí este mundo que vai dizer que esse Deus era ofensivo, este mundo que vai dizer que esse Deus era um Deus distante, este mundo que vai dizer que esse Deus era um Deus opressor, vai falar: aonde está este Deus que nós desejamos tanto? E não vai haver mais um momento oportuno de clamar a este Deus, porque esse Deus já estará com a sua igreja. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele deseja que eu e você anunciemos a palavra de Deus. E o nosso Deus vai dizer assim: eles quer que ouçam e eles quer que deixem de ouvir. Eu e você devemos falar. A intenção de Deus é que seja pregada a sua palavra, para que haja uma orientação e uma direção para o povo. E aqueles que ouvirem, vai junto comigo e com você, rumo à nossa pátria celestial, para o lar a qual Deus tem reservado para nós. E aqueles que não ouvirem, o que vai restar para eles, diz a palavra do Senhor, é o lago de fogo. Por isso, vamos nos aproximar do Senhor e da sua palavra, vamos olhar para ela e ouvir, vamos fazer o que está escrito no versículo 21, diz assim, no versículo 20: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca perca de vista, guarde-a no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus, ela tem que ser achada em nós dessa forma. Eu e você temos que guardar ela de tal forma que nunca ela seja perdida. No livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 11, vai dizer: por isso eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos confirmar para ver se era isso. Aqui não diz assim nessa versão: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra?
Esconda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Devemos meditar na palavra do Senhor, guardar ela dentro do nosso coração, guardar ela como um selo sobre as nossas vidas, porque só dessa forma eu e você poderemos andar seguros nessa terra. A palavra do Senhor lá no livro do apóstolo Pedro vai dizer assim, né, que o mundo um dia vai requerer de nós a palavra de fé que nos é confiada, e nós vamos ter que ter ela em nossos corações. E só vai ter aquele que guarda a palavra no coração, aquele que medita na palavra, aquele que vive a palavra de Deus, porque o mundo vai cobrar a esperança que há em nós, e a esperança que há em nós é a palavra de Deus, porque é ela que nos promete um futuro, é ela que nos promete que vamos viver com o Pai, é ela que nos promete que vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Quando o mundo nos cobrar essa esperança, o que vai ter que sair dos nossos lábios é a palavra de Deus. E daí, depois, aqui a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é saúde. Nós acabamos de ler aqui: o meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca perca de vista, guarde-a no fundo do coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Nós vivemos neste mundo pessoas que são feridas e estão doentes por causa das palavras, né? Estão vivendo traumas desde a sua infância. Eu fui uma pessoa que vivi um trauma da minha infância por causa de palavras. Palavras que me marcaram de forma terrível. Eu cresci por uma certa parte da minha infância ouvindo uma frase que dizia: você é burro. E essa frase dizendo você é burro marcou a minha infância, marcou minha adolescência, marcou minha juventude. E tudo que eu fazia, eu lembrava, não importasse qual era a nota da escola que eu tirasse: você é burro. Você é burro. Então eu decidi ser na família do meu pai, ser a primeira pessoa que ia terminar o ensino fundamental. Terminei o ensino fundamental. Então eu decidi ser a primeira pessoa que ia terminar o ensino médio. Terminei o ensino médio. Um dia eu fui trabalhar com meu pai. Trabalhei com ele em um período acho que de 4 meses. E eu tinha no meu coração que um dia eu ia poder usar a mesma palavra que eu cresci ouvindo quando era criança contra a pessoa que usou contra mim. A mesma frase. E eu estava esperando essa oportunidade vir desde quando eu entendi que eu poderia chegar o momento em que eu usasse: você é burro. Porque eu cresci com essa palavra dentro do meu coração. E quando eu comecei a trabalhar com meu pai, em um determinado momento, uma determinada situação, eu já nem me lembro mais o que foi, chegou o grande momento de eu liberar aquela vontade que estava guardada há anos no meu coração, de dizer: você é burro. Detalhe, né? Quando ele falava isso para mim, eu era uma criança. Depois, na minha adolescência, eu já não ouvia mais, mas aquilo ficou no meu coração. Quando chegou nesse período de transição de adolescência e juventude, ela ainda estava no meu coração. Eu já havia conhecido a Cristo. Só que esse sentimento ainda ficava dentro do meu coração. E eu ainda aguardava um momento, a oportunidade de poder expressar: você é burro. E a oportunidade veio, e quando ela veio, eu estufei o peito e soltei a frase com tanta vontade, e simplesmente, naquele mesmo momento,
eu ouvi outra pessoa falando comigo. E essa outra pessoa, meu pai não ouviu, eu ouvi. Essa outra pessoa era o Espírito Santo de Deus. Essa outra pessoa me levou para um lugar que era de... Primeiro eu achei que ia ter um momento de êxtase e de vitória, porque eu pude expressar a palavra que estava guardada no meu coração. Eu achei que ia ser uma palavra de vitória, mas eu ouvi uma palavra que me levou para um lugar de arrependimento, que me levou para um lugar aonde eu tive esse lugar de arrependimento. Me levou para um lugar onde eu confessei o meu pecado. E esse lugar de confessar o meu pecado me levou a um lugar aonde eu fui sarado. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, simplesmente no livro de Salmos, no capítulo 30 e... Agora pegou. Vamos achar. Estou perto. Capítulo 32 vai dizer assim: no versículo 5: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os fiéis, portanto, que todos os fiéis que são portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas o levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e não me cercarás, e me cercarás de canções de livramento. E daí o Senhor vai dizer, né? Eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria, vocês que são retos de coração. E acho que o versículo antes diz... no versículo 3 vai dizer assim, ó: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. A palavra do Senhor é vida. Então, aquilo que eu tinha um desejo tão grande de dizer como um sinal de vitória, me levou, quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, me levou a um lugar de arrependimento. Esse lugar de arrependimento me levou a um lugar de confissão e de culpa, de pecado. E esse lugar de confissão, de culpa, de pecado me levou a um lugar onde eu pude ser sarado e pude ser restaurado. E aquilo não moldou mais a minha vida e não moldou mais a minha história, porque hoje eu sei que no Senhor eu sou transformado. No Senhor eu posso viver grandes coisas, que no Senhor eu sou mais que vencedor, que no Senhor eu sou um homem sábio, que no Senhor eu posso viver todos os sonhos de Deus para a minha vida. E não são as palavras deste mundo e as palavras malditas deste mundo que vão definir o meu futuro, mas as palavras que Deus tem ao meu respeito. E as palavras de Deus ao meu respeito é simplesmente que eu sou filho dele. E se eu sou filho de um Deus tão poderoso, nada mais me importa, porque ser chamado de filho de Deus já me faz ser a pessoa mais importante deste mundo. Se você for chamado de filho de Deus, você já é a pessoa mais importante deste mundo. Se você como igreja é chamado de filho de Deus, você já é a pessoa mais importante deste mundo.
E esse Deus que nos cura, esse Deus que gera vida e saúde, Ele também, além de nos perdoar e gerar e sarar as nossas vidas, Ele também diz que para aqueles que andam ansiosos, Ele vai dizer em sua palavra lá no livro de Filipenses, Ele é um Deus que cura toda ansiedade. Se eu achar Filipenses, a gente vai ler hoje. Atos, Romanos, passa mais um pouco, volta, passou. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vai dizer: não andem ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, e tudo que for puro, e tudo que for amável, e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Se nós colocarmos em prática essas coisas, colocar os nossos pensamentos nessas coisas e olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós seremos livres da ansiedade. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Vai dizer assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Diz a palavra do Senhor. O Senhor também é um Deus que nos cura de toda e qualquer enfermidade. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele vai dizer em sua palavra que aonde Jesus estava, reuniam pessoas ali, e as pessoas eram curadas. E o Senhor Jesus está neste lugar, e Ele pode curar as pessoas neste lugar. Aonde você está na sua casa, quando você ora, o Senhor Jesus está ali neste lugar, e o Senhor Jesus pode curar a sua vida. O nosso Deus, Ele ainda é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele ainda age, Ele ainda é um Deus de milagre, Ele ainda é um Deus transformador, Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele ainda está agindo. Ele não parou de agir. Ele não parou de agir no livro de Atos, não. Porque a igreja ainda continua aqui na terra. Ele ainda age sobre a sua igreja, através da sua igreja, na minha e na sua vida. O que Ele deseja é que o meu coração e o seu coração esteja firmado nele. Porque na palavra que nós acabamos de ler lá no livro de Provérbios, vai dizer assim, ó: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. A palavra do Senhor no livro de Hebreus vai dizer assim, ó: mantendo os seus olhos fixamente no autor e consumador da sua fé. Não quer errar? Olhe para Jesus. Quer ter uma vida abençoada? Olhe para Jesus. Quer ter uma postura firme diante deste mundo, para não errar neste mundo? Olhe para Jesus. Quer ter uma vida santa? Olhe para Jesus. Quer ver as suas atitudes firmadas na palavra verdadeira? Olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E simplesmente, tudo isso que estou dizendo sobre a palavra de Deus é para dizer que a palavra de Deus é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra que transforma as nossas vidas.
Não existe outra coisa. Se eu e você temos que nos moldar, nós temos que nos moldar no Senhor Jesus, porque Ele é que transforma as nossas vidas, as nossas histórias. É Ele que vai gerar a transformação em que nós esperamos para as nossas vidas. Fazemos tantos planos: o ano que vem eu vou fazer isso, a semana que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer tal e tal coisa, enquanto Jesus diz que é uma coisa eu e você temos que fazer nas nossas vidas. E nisso nós vamos poder nos gloriar, que é de conhecê-lo cada dia mais. Ele vai dizer que nisso eu e você vamos poder nos gloriar, porque a nossa glória é conhecer o Senhor. A nossa glória é nos relacionar com o Senhor. A nossa glória é ter esse Deus que cura em nossas vidas. A nossa glória é ter esse Deus que salva em nossas vidas. A nossa glória é ter esse Deus que fala em nossas vidas. A nossa glória é ter esse Deus que transforma todas as coisas em nossas vidas. Mas a glória importante é saber que além de Ele estar em nossas vidas, nós o conhecemos, não porque um dia ouvimos falar, mas porque andamos com Ele todos os dias. Há tantos crentes que andam como Jó andava, antes te conhecia de ouvir falar, mas não andam dessa forma, andam, eu só te conheço de ouvir falar. E chegou a hora de conhecermos por viver com o Senhor, por participar da sua palavra, porque a palavra de Deus faz parte da nossa vida, porque o verbo vivo vive em nós, porque Jesus opera em nossas vidas, porque o Senhor Jesus vai dizer simplesmente assim, João 14 no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus senão através da palavra. Ninguém vai a Deus senão a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Cristo. Eu e você precisamos entender que se queremos ter uma vida abençoada nesta terra, precisamos ter a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Precisamos ter a palavra de Deus alojada em nossas vidas, porque é isso que diz a palavra do Senhor. E diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E a única coisa que guarda o coração é a palavra de Deus, porque como lemos lá no capítulo 119, no versículo 5, conforme diz essa versão, vai dizer: como pode o jovem guardar o seu coração? Guardando a sua palavra. Guardando a sua palavra. Como pode o jovem guardar o coração? Preservar puro o seu coração, escondendo a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, diz a palavra do Senhor. E simplesmente nesse salmo, nesse livro de Provérbios, vai dizer assim, guarda sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E depois vai dizer, seguindo isso: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos caminhos, longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. E quando você estiver andando e a palavra de Deus estiver iluminando os seus caminhos, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e Ele estiver te chamando, vá sem medo, porque o Deus que é a palavra, Ele nos chama para viver com Ele por toda a eternidade, porque essa é a direção que a palavra de Deus nos dá, de que nós vivemos com Ele. Nele nós nos movemos, nele existimos e somos a sua geração. E hoje nós vivemos aqui, e a vida aqui é curtinha, mas um dia eu e você passaremos com Ele toda a eternidade. Então saiba de uma coisa: o caminho é Jesus, a palavra é Jesus, a luz é Jesus, e eu e você pertencemos a uma única pessoa,
ao Senhor Jesus. Então, sigamos o som da sua voz, que possamos ser guiados à luz da sua presença e da sua verdade, e que possamos percorrer todo o caminho que é Jesus, porque o nosso Deus é um Deus que nos direciona para vivermos toda a eternidade com Ele. E se devemos nos gloriar numa coisa, que possamos nos gloriar em conhecer ao Senhor por todos os dias das nossas vidas. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra. Vamos orar ao Senhor, glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Rei dos reis, Senhor, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é a palavra, porque o Senhor é a luz, porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a verdade, porque o Senhor é a vida, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai querido, e não encontramos, ó Pai querido, em nenhum outro lugar a segurança, ó Pai querido, para os nossos pés, e não encontramos em nenhum outro lugar a segurança para os nossos corações, e não encontramos em nenhum outro lugar a segurança para toda a nossa alma, porque sabemos, ó Pai querido, que hoje estamos aqui nessa terra, mas amanhã, no futuro, estaremos contigo por toda a eternidade. Então não vamos desviar os nossos olhares, então não vamos desviar os nossos corações, então não vamos desviar as nossas vidas, ó Pai querido. Dia após dia vamos te buscar, vamos te adorar, vamos te exaltar, porque o Senhor é dono de tudo que somos, dono de tudo que temos, dono da nossa alma, porque tu és o Deus ó Pai querido, Deus das nossas vidas, dos nossos corações, o Deus, ó Pai querido, que governa todas as coisas, e sabemos que tu és a verdade, tu és o caminho e tu és a vida. Nós percorreremos, ó Pai querido, essa jornada sabendo que em Ti não seremos confundidos, em Ti, ó Pai querido, nada nem ninguém poderá nos tirar, ó Pai, da Sua presença, que em Ti, ó Pai querido, nós encontraremos, ó Pai querido, encontraremos o lugar de cura, encontraremos o lugar de salvação, encontraremos o lugar de perdão, em Ti encontraremos o lugar de renúncia, em Ti encontraremos, ó Pai querido, o lugar onde a nossa sede será saciada, em Ti encontraremos o lugar, ó Pai querido, aonde, ó Pai, a cura virá sobre nossas vidas, somente em Ti. Senhor, que a Tua glória seja manifesta, ó Pai, enquanto nós meditamos a Sua palavra. Que, ó Pai querido, quando nos reunirmos como igreja, possamos meditar na Tua palavra e ver, ó Pai querido, ela manifesta as nossas vidas para curar, libertar, transformar e gerar frutos, porque nós queremos viver dos frutos do Senhor, através da Sua palavra em nossas vidas. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço, porque não há outro Deus além de Ti. Seja exaltado e glorificado o Teu nome, Jesus, pois Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, e não existe outro além de Ti.